Pessoal, o que a gente vai falar hoje então, né? Vamos começar aqui, já que o pessoal já entrou, já tá entrando, vamos começar a falar um pouquinho do nosso conteúdo de hoje, tá? Hoje nós vamos abordar o tema jornada de trabalho. Eu não consigo abordar o tema todo, né, em uma live só, porque o tema jornada de trabalho, ele é um tema grande, extenso. A CLT, ela possui um capítulo inteiro dedicado, né, ao tema duração do trabalho, onde aborda, além da jornada, outras coisas. Mas eu escolhi para vocês hoje falar sobre o artigo 4º da CLT, tá? Então vocês aí, meus amiguinhos, anotem, porque não pode ficar sem anotar. Artigo 4º da CLT vai ser o nosso tema de hoje. Quantas vezes isso já veio na prova da primeira fase? Desde que entrou em vigor, a partir da reforma trabalhista, se eu não me engano, foram 3 provas que abordaram exatamente esse artigo 4º, né? Tema pequenininho, um artigo só, tranquilo, fácil de acertar. O que o artigo 4º ele tem de tão importante, né, de tão relevante, e por que a FGV gosta de cobrar esse artigo, não é? Ele traz, meus amigos, a questão do tempo de serviço efetivo, né? Então, o que eu posso considerar como sendo meu tempo de serviço efetivo? E aí eu gostaria de destacar para vocês que não é apenas aquele período em que o empregado se encontra realizando as suas tarefas, né, realizando as suas funções ali enquanto empregado, mas que também considera-se como tempo efetivo de serviço o tempo em que o empregado se coloca à disposição do empregador, muitas vezes aguardando a sua ordem para iniciar a prestação de serviços, tá? Então, veja bem, eu tenho a minha jornada de trabalho diária, trabalho lá as minhas 8 horas diárias, estou na minha empresa, estou realizando as minhas tarefas, ok, tempo de serviço efetivo, é claro, conta lá tempo para minha jornada de trabalho. Mas e aquele período em que eu não estou efetivamente realizando nenhuma tarefa, mas me encontro à disposição do empregador? Como, por exemplo, nos períodos de sobreaviso e prontidão, né? O fato de eu me encontrar à disposição do empregador também quer dizer que eu estou prestando serviço, não é? Porque eu não posso simplesmente fazer o que eu quiser naquele momento, uma vez que eu preciso aguardar a ordem do meu empregador para iniciar, então, a minha prestação de serviços, tá? Então, o primeiro tópico, o primeiro ponto é esse. Considera-se como tempo efetivo de serviço, não só o tempo em que o empregado encontra-se realizando as suas tarefas, mas também o tempo em que ele se encontra à disposição do seu empregador, ok? E o que o artigo 4º ele traz para a gente de relevante, né? Ele traz algumas exclusões, ele traz algumas hipóteses nas quais o empregador não é considerado como estando à disposição do seu empregador naquele momento. Então ele fala pra gente assim, olha só, considere-se como tempo efetivo de serviço, né? O tempo em que o empregado se encontra à disposição do seu empregador, exceto, e é aí que eu quero que vocês peguem, exceto. Então, quando é que o empregado não está à disposição do seu empregador? Quando, mesmo estando nas dependências da empresa e por vontade própria, ele resolve permanecer ali dentro por mais um período, tá? Quais são as hipóteses que o artigo traz lá no caput? Ele fala, aguardando melhorar as condições climáticas, né? Então, imagine que você está saindo do seu trabalho, largando o seu serviço lá às 17 horas e tá caindo uma chuva torrencial. Você resolve aguardar ali para não se molhar. Afinal de contas, você é de açúcar, né? E açúcar não pode molhar, não é isso, gente? Porque derrete, né? Mas aí ele tá ali aguardando a chuva passar. Esse tempo que ele está aguardando a chuva passar, ele vai ser contado na jornada de trabalho desse empregado? Não, né? Porque o empregado se encontra ali por sua própria vontade. A outra hipótese, trazida também no caput do mesmo artigo 4º da CLT, é a questão de condições de perigo, né? Então, imagine que o empregado está saindo do trabalho e está tendo um tiroteio ali na região. Ele
né, claro, resolve aguardar passar aquela situação para poder depois sair e ir tranquilamente lá para sua casa, tá? Então, aguardando melhorar condições climáticas, né, aguardando questões de perigo, tá? E nada disso é considerado como tempo à disposição do empregador, beleza? Mas não é só isso que o artigo 4º traz para vocês, não. No seu parágrafo 2º, ele vai listar uma série de coisas que, mesmo que o empregado esteja realizando isso dentro das dependências do empregador, da empresa na qual ele trabalha, também não será considerado como tempo à disposição do seu empregador. E aí o parágrafo 2º elenca ali algumas hipóteses. Ele fala, por exemplo, se o empregado estiver realizando, né, nas dependências do empregador, atividades de lazer, atividades de educação, né? O empregado está estudando ali para o curso de italiano que ele faz, né? Nossa, eu fui longe agora, né? Italiano, né? Questões de higiene pessoal, né? O empregado vai ao banheiro, vai se lavar, vai escovar os dentes após o almoço, por exemplo, né? A questão do lazer, do estudo, da alimentação, tá? O relacionamento pessoal, né? Tô trocando uma ideia com meu coleguinha aqui, ó, tá? Tranquilo, posso trocar, mas isso não vai acrescentar minutos e nada na minha jornada de trabalho. E dentre todas essas opções, a última opção trazida pelo parágrafo 2º é a questão da troca do uniforme, né? Que também não é considerada como tempo à disposição do empregador, exceto, e aí vocês vão anotar isso aí para mim, para não esquecer, né? Exceto se for obrigatória a troca do uniforme das dependências da empresa, né? Nós temos que pensar, por exemplo, se o empregado precisa trabalhar com uma roupa toda esterilizada, tá? Trabalha lá no Instituto Butantan, né, fazendo vacinas, precisa usar uma roupa toda esterilizada. Ele vai gastar um tempo para trocar essa roupa dentro da empresa. Mas como é uma obrigatoriedade, esse tempo sim será considerado como tempo à disposição do empregador, tá? Então, para a gente finalizar esse primeiro entendimento, né, mesmo que o empregado gaste mais de 5 minutos realizando essas tarefas, né, estando nas dependências do empregador, tudo isso não vai acrescentar nada na jornada de trabalho desse empregado, ok? Por quê? Porque o artigo 4º da CLT considera essas atividades como se o empregado não estivesse à disposição do seu empregador. Uma outra dica, tá? Por que o artigo, ele fala a questão dos 5 minutos? Ele fala mesmo que ultrapasse os 5 minutos, né? Porque o artigo 58 da CLT, ele trata como hora extra o tempo que ultrapassa 5 minutos, tá? Se eu tô saindo da minha empresa, bati o meu cartão às 17h03, eu não fiz hora extra. Mas se eu bati às 17h10, ó, vejam, ultrapassou os 5 minutos, eu fiz 10 minutos de hora extra, tá? Por isso essa referência aí do artigo 4º ao artigo 58, né? Quando ele cita a questão dos 5 minutos, tá? E para que nós não deixemos aí o artigo 4º incompleto, né? Porque eu falei do caput, falei do parágrafo 2º, mas eu não falei do parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º, gente, ele traz a questão da suspensão do contrato quando o empregado sai, né, sai do seu trabalho para ir prestar o serviço militar obrigatório, tá? Então, só vou fazer um comentário acerca aí do parágrafo 1º, porque a questão da suspensão também é bastante abordada na prova da OAB, mas eu vou explicar essa questão aí da prestação do serviço militar, né? Vejam bem, quando nós falamos em suspensão do contrato de trabalho, nós estamos falando sobre o quê? Estamos falando em o empregado não está trabalhando, ele se encontra com o contrato suspenso
E por não estar trabalhando e o seu contrato estar suspenso, ele não recebe remuneração, não tem pagamento de salário, tá? E esse tempo não conta como tempo de serviço. Essa é a regra. Então, suspensão, sem salário, sem contagem de tempo de serviço. Beleza, mas eu tenho exceções, né? Porque tudo na vida tem uma exceção, gente, não adianta mentir, tá? E uma das exceções é essa prevista aí no parágrafo 1º do artigo 4º, é a prestação do serviço militar obrigatório, tá? Quando o empregado, ele suspende o seu contrato para ir prestar o serviço militar obrigatório, o tempo em que o contrato encontra-se suspenso é contado como tempo de serviço. Viram que é uma exceção? E além disso, tá? Você vai anotar isso para mim aí, ó. O empregado continua obrigado a recolher o FGTS, o empregador, né? Continua obrigado a recolher o FGTS desse empregado que encontra-se com o contrato suspenso, porém prestando serviço militar. Tá? Essa que é a exceção, né? O empregado tá com o contrato suspenso, mas e aí? Ele vai continuar contando seu tempo de serviço, né? Para fins de aposentadoria, para fins de outros benefícios, e ainda assim o empregador continuará depositando o FGTS, tá? Então, meus amigos, fiquem ligados aí no artigo 4º da CLT, para quem entrou depois, né? Bom dia a todos, tô vendo que tem um monte de gente que entrou aqui agora, sejam todos muito bem-vindos, gente, tá? Anota então o artigo 4º da CLT, nós temos aqui hoje na nossa live o Lucas, né? O Lucas, ele foi aprovado ontem na OAB 31, fez a segunda fase comigo, e não se aguenta de tanta alegria, né, Lucas? E aí eu vou falar uma coisa do Lucas pra vocês, tá? O Lucas tem uma letra horrorosa. Eu posso falar? Eu posso, porque ele deixa, tá? E aí eu brigava muito com ele por causa da letra, gente, porque se eu não entendia a porra da letra, como é que o examinador vai entender a letra desse rapaz? E ele passou uns perrengues comigo, mas tudo valeu a pena, né? Que bom, que saudade, né? Ah, tem muita gente, ó, tem aqui o Lute também, que foi meu aluno, né? Fez a segunda fase comigo, tá? Tem um monte de gente aí, olha lá, graças a essa maravilhosa gracinha, gente. Eu briguei muito com ele, gente, vocês não têm noção não, né? Você passou, eu sei disso. E muitos outros passaram, né? Foi muito bom aí a nossa aprovação na OAB 31, né? Pessoal, anotaram o recado, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, pode mandar mensagem no direct, tá? Ai, Gracinha, um beijo, meu querido. Ah lá, ele falou que ia fazer a letra mais bonita da minha vida, e ele falou mesmo. Ele falou assim, professora, eu vou fazer a letra mais bonita da minha vida. E valeu a pena, né? Caprichar na letra, não é isso? Meus amigos, recadinhos então para vocês, pra gente já ir encerrando, tá? Primeira coisa, eu vou deixar a live salva, tá? Então, se você quiser mandar para um amiguinho oabeiro, né? Vamos, gente, vamos tirar aí essa solidariedade de dentro de vocês, vamos ajudar os amiguinhos oabeiros, tá? Mas eu vou deixar a live salva lá para quem entrou agora também, Érico, né? Não tem problema não, você pode assistir depois, tá? Ai, obrigado, Everton. Vou falar no direct, não. Você é fera. Obrigada, gente. Obrigada. Fredson também tá aí, né? Fredson também foi meu aluno de primeira, segunda fase. Ah, fico muito feliz de encontrar vocês, viu, gente? Saber que todos aí já seguiram, né? Seu caminho, e muitos que estão aqui hoje seguirão também, né? Tem a questão, gente, esqueci da questão, vamos lá, muito bom, ai que bom que vocês me lembraram. Olha a questão, tá? Olha a questão. Pega pra mim aí, ó, pra quem quiser anotar, essa questão tá na OAB 28, tá? OAB 28, coloquem aí. Sai ainda não, gente, que nós vamos falar da questão, tá? Olha o que aqui a questão traz.
Você, como advogado, foi procurado por Pedro para ajuizar a ação trabalhista em face da ex-empregadora deste, tá? Então, você, advogado, foi procurado por Pedro para ajuizar uma ação contra o empregador de Pedro. Pedro lhe disse que, após encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída do trabalho, ficava na empresa em razão de eventuais tiroteios que ocorriam na região. Nos meses de verão, ocasionalmente, permanecia na empresa para esperar o escoamento da água decorrente das fortes chuvas. Diariamente, após o expediente, havia um culto ecumênico de participação voluntária. E, dada a sua atividade em setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa, o que levava cerca de 20 minutos. Então, o que nós temos aqui, né? Eu vou falar um pouquinho do enunciado com vocês, porque vocês não estão com a questão em mãos, né? Fica mais difícil aí de entender. O Lucas trabalhava em uma empresa, em razão de tiroteios, muitas vezes ele ficava aguardando essa situação passar para ir embora. Em virtude de enchentes, ele também às vezes ficava aguardando na empresa, tá? Para poder ir embora. Toda sexta-feira existia um culto ecumênico na empresa de participação voluntária e, além disso, o Pedro trabalhava em um setor radioativo, então ele precisava usar um uniforme, uma roupa especial, e ele fazia isso, trocava essa roupa nas dependências da empresa e gastava aí então cerca de 20 minutos para fazê-lo, tá? Aí a pergunta é: considerando o labor de Pedro, de 10/12/2017 a 20/9/2018 e a atual legislação em vigor, assinale a afirmativa correta, tá? Então, vocês têm aqui várias alternativas. A gente tem a letra A, que ela, várias, né? 4, né, professora? Letra A. Apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário extraordinário. Tá aí a sua resposta, gente. People, é fácil demais. Por que que apenas o período da troca do uniforme é considerado como hora extra? Porque existe nesta hipótese, presta atenção, existe nessa hipótese a obrigatoriedade de trocar de roupa na empresa, uma vez que ele trabalhava em um setor lá radioativo, né, com contaminação radioativa, tá? As demais hipóteses que a gente tem aqui, ó, aguardar o tiroteio passar, aguardar a água da chuva escoar e o culto ecumênico, são as hipóteses previstas ou no caput do artigo 4º ou no parágrafo 2º desse mesmo artigo, né? Que são as hipóteses as quais nós não consideramos como sendo tempo à disposição do seu empregador. Tranquila, fácil. E se o culto fosse obrigatório, ia contar como hora extra? Sim. Se fosse obrigatório, sim. Mas acredito que isso, né, nunca vai acontecer, porque não tem condição de uma empresa obrigar um empregado a assistir um culto, né? Tendo em vista aí as diversas religiões existentes, cada um tem a sua. Mas se fosse obrigatório, sim, lute, tá? Sim, eu adoro, gente, que o nome do lute é Eu Que Lute. Ah, tem que lutar muito, né, gente? Que essa vida não tá fácil, não, né? Pessoal, segura aí pra mim os recadinhos, tá? Amanhã, então, nesse mesmo horário, a live 3, né? Mais tarde eu solto lá no Instagram o assunto, que é surpresa, né, gente? Que eu preciso atiçar a curiosidade de vocês, pra vocês ficarem mais animados, né? De vir aqui conversar comigo, tá? Vou deixar a live salva e aproveitando para falar que no dia 18 de janeiro, na próxima segunda-feira, nós vamos iniciar um módulo de Direito do Trabalho para a OAB 32, tá? Nesse módulo, é um módulo de 4 aulas e eu vou abordar com vocês todo o conteúdo do direito material para essa prova aí que vai acontecer no dia 7 de março.
tá? Tem lá no meu Instagram também, né? Então qualquer coisa também pode mandar mensagem para mim. Começa dia 18, tá? Vão ser 4 dias, 4 aulas, sempre no horário noturno, tudo online, tá? E vocês podem participar. Nós fazemos aí, eu faço, né, aula pelo Google Meet e a gente consegue aí ter uma interação muito legal com os alunos, tá? Os alunos gostam bastante, tá bom? E quem quiser e quem puder, eu também espero encontrá-los nesse módulo aí que iniciará no dia 18, tá? Meus amigos, ó, ajude! Hélio Nogueira, pode discorrer sobre o artigo 4º, parte final, salvo disposição especial expressamente consignada. Ah, tá, porque ele fala assim, ó, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Salvo disposição especial expressamente consignada, salvo se o contrato de trabalho desse empregado, ou até em virtude de uma negociação coletiva, né, havendo aí uma previsão numa convenção coletiva em um acordo coletivo, determinadas atividades forem consideradas como de efetivo trabalho. Tá? O que ele quer dizer aqui é que é possível acordar, entabular algo diferente disso aqui, tá bom? Que horas, professora? O curso do dia 18, sempre às 19 horas, tá? Começa às 19, vai até às 22 horas. E nesse curso eu falo sobre toda a parte teórica e tem também a parte de resolução de questões, né, que é de extrema importância aí para vocês também, tá bom? Tem lá no Instagram todas as informações também, tá, meus amigos? Beleza, Hélio? Sanei sua dúvida? Ótimo. Pessoal, ó, um grande beijo para vocês. Obrigado pela participação aqui nessa aula de hoje. E eu conto com a presença de vocês amanhã também, tá? Ajude o amiguinho OABeiro, manda para ele lá o link, manda a live, informa o pessoal, porque tem muita gente que não sabe, né? E eu tenho certeza que isso aqui vai ser de grande valia aí para a prova de vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau! Até amanhã!